Fala meus amigos, muito boa noite para vocês, mais um vídeo neste canal para falarmos do quê? Tem uma chance para você adivinhar, do nosso amado clube brasileiro, é claro. Bora falar de São Paulo depois da vinheta. Bom galera, prazer estar com vocês mais uma vez aqui, bora falar muito de tricolor paulista em uma semana importante para o São Paulo. Tá doído, hein? Dentro de campo tá doído aí o São Paulo. Quarta-feira pega o Flamengo e sábado o Santos. O São Paulo que precisa se reerguer nos campeonatos de modo geral, né? Nem começou o Campeonato Brasileiro ainda, mas tem que dar ali uma resposta rápida. E um São Paulo que tem 3 rodadas para fechar o Campeonato Paulista, com informação para você nesse vídeo em relação aos próximos passos do novo presidente Arrim Assis, que faz aí a sua segunda semana como presidente do São Paulo Futebol Clube. Muita coisa para informar para vocês. Bom, quero começar com a informação do Rafinha, que vocês já acompanharam. Quem segue aí no Instagram, @oGabrielSá, já sabe desde sexta-feira, e hoje foi anunciado então Rafinha, o novo coordenador de futebol, gerente esportivo, né, mudou o nome do cargo ali, do São Paulo Futebol Clube. Chega para fazer esse elo ali, essa transição entre o time profissional e a diretoria do São Paulo, o cargo que era de Muricy Ramalho. Topou o desafio então, topou essa loucura aí, o Rafinha, de chegar no São Paulo. Eu acho uma grande contratação para essa parte interna, porque ele fala a linguagem desse grupo, ele tem uma relação boa com esse grupo, e acho que vai ser muito importante ter ali o Rafinha para ajudar o São Paulo. Ele chega então essa terça-feira, dá entrevista coletiva às 13 horas, horário de Brasília, e a gente vai acompanhar então os próximos passos de Rafinha de volta ao São Paulo Futebol Clube. Neste momento, até conversei com o presidente Arrim Assis nas últimas horas, não haverá mais mudanças em relação a essa direção de futebol. Ele não vai contar com diretores adjuntos, como eram Nelsinho e Chapecó, e também não vai ter um Carlos Belmonte II, né, que era então esse diretor estatutário do futebol do São Paulo. Não vai rolar, então vai ser Rafinha e Rui Costa, e também o Marcos Biasotto, que está junto já, ele que era da base e foi para Barra Funda. Esses 3 vão comandar o futebol do São Paulo a partir deste momento, então, com muita autonomia para o Rui trabalhar. Vale uma lembrança que ele foi, né, consultado pelo Grêmio e teve um aumento para estar no São Paulo, para continuar no São Paulo. E já era previsto, então, que ele tivesse maior protagonismo também. O Rui Costa fica no São Paulo. A base, sim, pode ter mudanças. Está sendo aí, enfim, conversado aí de saídas, né? Não tem mais o Douglas na base, não tem mais o Marcos Biasotto, que foi para o time profissional, e pode sair também Francisco Moreto. O Arrim Assis está pensando sim em novos executivos para a base do São Paulo. A gente vai acompanhando o São Paulo, que foi vice-campeão da Copinha. Em relação ao time profissional, em relação às peças para esse elenco, muito difícil pensar que o São Paulo vai ter dinheiro para fazer mais uma contratação. Essa janela era a expectativa, estimativa do São Paulo, mas falta caixa para o São Paulo poder concluir essas contratações. E a base, obviamente, vai ser a salvação do São Paulo para tentar qualificar o seu elenco. O Diógenes, meia, vai subir, até onde eu tive de informação, assim como o Felisberto, lateral direito, Nicolas, que já estava no time profissional, também Paulinho, que teve uma lesão ali, que vai ficar fora por cerca de 1-2 meses também, já está no time profissional, e tem também o TT, que vai estar aí então à disposição do técnico Hernan Crespo. Ele foi o 7 da Copinha, e claro também o Pedro Ferreira, que deu um baita passe ali contra a Portuguesa. São esses nomes aí que vão surgindo para a equipe profissional do São Paulo. A gente espera que eles consigam corresponder. Vai ser mais na base mesmo que o São Paulo vai tentar qualificar o seu elenco, o seu plantel para essa temporada então de 2026. Sobre saídas, vale a gente abrir esse tópico aqui, porque tem muita coisa pra gente falar de saídas também, né? O Alisson, quero explicar a situação do Alisson, que é o seguinte: está fechado, a gente soltou até o nosso pode cravar, mas o Corinthians ainda não fez o Pix. Deu então esse ok, né, que faria o pagamento de 1 milhão à vista, mais 500 mil reais até o fim deste ano, e mais em metas, em 25 jogos, caso ele jogue 25 jogos, um tempo, né? Então, 45 minutos, mais 1,5 milhão para a conta do São Paulo, e mais um passe de compra de 2,5 milhões de euros para o Alisson, caso ele vá para o Corinthians. Pode gerar então ali cerca de 20 milhões de reais ao todo para o São Paulo Futebol Clube, mas ainda não caiu esse Pix. Ele já não treina mais na Barra Funda, esteve hoje no Corinthians, né, esteve acompanhando ali o treino já no seu novo clube, mas ainda não tem nada assinado porque o Corinthians não fez esse pagamento.
tem a expectativa que caia essa semana. Enquanto não cair o Pix, não vai mandar aí o São Paulo minuta contratual para que ele assine e seja o novo jogador do Corinthians. Que situação também, hein? É algo realmente assim, que a gente fica pensando, pô, caso não dê certo, que eu acho muito improvável, né? Acho que vai acabar dando certo. Ele volta como pro São Paulo? Essa é a pergunta que fica, né? Acho que no fim pode ser que ele ou seu próprio empresário paguem pro São Paulo para depois cair, então, aos poucos por parte do Corinthians. Tem então essa situação. O Alisson então está fora neste momento, né? Não está mais no São Paulo, mas ainda não foi anunciado porque não foi feito esse pagamento. E o Rodriguinho é um jogador que está fazendo aí exames já e será anunciado no Bragantino nas próximas horas também, os dois aí de saída do São Paulo, portanto. Sobre as novas saídas que podem ocorrer, a ideia do Massis é não vender mais ninguém neste momento, mas claro que no meio do ano as coisas podem mudar para o São Paulo. E o que pensa então o novo presidente do São Paulo? Vocês viram, ele deu uma entrevista pós-Copinha, onde ele falou um pouco dessas ideias, mas ele teve uma conversa também na sexta-feira com os jornalistas na Barra Funda e trago alguns bastidores para vocês. Ponto político barra policial, que a gente está muito acostumado a falar por aqui. Ele falou que vai colocar como vítima o São Paulo nesses inquéritos que estão rolando e falou também que não vai mais participar de parte política, que quer pensar apenas em futebol e que não vai sair candidato na próxima eleição, nem poderia por uma questão estatutária. Ele falou que o foco dele é estar na Barra Funda e ajudar o futebol do São Paulo. A parte policial, ela segue rolando, segue com muitas informações pra gente passar para vocês aí ao longo dos próximos dias, mas ele quer tentar dar um foco, dar uma ênfase no futebol. Em relação à SAF, assim, transformação de próprio estatuto do São Paulo, ele não vai mexer nisso nesse momento, porque ele tem mandato até o fim do ano apenas, então ele não vai mexer aí nessa, enfim, gaveta, né, para que ele possa então estruturar melhor esse São Paulo, porque ele entende que ele é só um presidente que cumpre aí um fim de um mandato. Ele falou também nessa conversa que ele fica até um pouco aliviado de não ter sido tão próximo do Casares aí nos últimos anos. Ele era um pouco escanteado como vice-presidente, porque ele falou aí que, né, com tudo que rolou, era bom ele estar longe de fato. A gente tem mais informações, que tem um vídeo até no Arquibancada Tricolor, onde eu faço esse resumo aí dos tópicos do que ele falou. Em relação ao campo bola, mais isso que ele já falou em público também, não vai ter dinheiro para contratar e vai tentar manter esse foco, dando mais autonomia para o Rafinha e também para o Rui Costa no futebol do São Paulo. Esse é o foco do Massis. Duas coisas para passar para vocês também nesse vídeo, dois boatos que saíram, eu conversei com ele esta manhã e ele disse então essas informações. A primeira é sobre Marcos Braz, de saída do Remo, não conversa com o São Paulo. Como eu falei, o Rui é o executivo do São Paulo e terá maior autonomia essa temporada, não sairá do São Paulo o Rui Costa. E o Milton Cruz também não sairá. Surgiu esse boato então, que ele estava de saída, que ele seria então demitido. Não procede esse boato, o Milton Cruz fica no São Paulo Futebol Clube. Quem saiu foi o Muricy Ramalho, esse pediu demissão aí então do cargo de coordenador de futebol. E para fechar este vídeo então, já chamando o seu like, a sua inscrição neste canal, vai vir muito mais vídeo para vocês aqui no Arquibancada. Bora falar de Hernan Crespo, que falou algumas coisas pós-clássico contra o Palmeiras, e esse discurso do Crespo, ele já vem sendo algo um pouco assim conflitante entre a parte interna do São Paulo, porque ele já falou várias vezes que ele tem que qualificar o seu elenco e fala muito em 45 pontos. Esse papo de que tem que chegar em 45 pontos causa um certo incômodo, porque algumas alas do São Paulo, e estou falando de, claro, diretoria, mas também de jogadores, entendem que é um papo derrotista do Crespo, que ele não pode pensar dessa forma. E isso vem gerando ali, então, um certo descontentamento entre as partes. Ele, obviamente, é um cara que tem ainda o grupo, ainda é o técnico do São Paulo, mas há esse entendimento, então, de que o São Paulo precisa pensar com mais otimismo, talvez, para a temporada. Até o próprio Arry Massis, ele falou que ele foi muito modesto, nas aspas dele, o técnico Hernan Crespo. Já o novo diretor do São Paulo, o Rafinha, ele falou na Globo que não dá para pensar com um papo, né, com um sentimento derrotista, de fracasso, que isso tem que mudar. Então já mostra aí algumas alas que pensam diferente do técnico Hernan Crespo para a temporada. Fato é que será um ano longo no São Paulo, espero que o São Paulo consiga vencer aí esses dois jogos, acho que é sonhar demais, né? Mas que possa vencer pelo menos aí no sábado contra o Santos para deixar a coisa mais calma, especialmente no Campeonato Paulista, tem que começar bem também
Campeonato Brasileiro. E claro que a gente vai cobrir tudo no Arquibancada Tricolor, no UOL, você segue me acompanhando aí nas redes sociais. É isso, pessoal, um vídeo rápido então com esse, assim, geral, sem enrolação para vocês em relação ao São Paulo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e muito, mas muito obrigado aos amigos que enviaram aí textos, mensagens esses dias pela nossa cobertura no UOL e no Arquibancada em relação à crise política do São Paulo. A gente segue junto, São Paulo é sempre uma prioridade e eu sempre falo, eu não gosto de futebol, eu gosto do São Paulo Futebol Clube e é isso que a gente vai brigar sempre aí pelo bem do São Paulo. Muito obrigado aos amigos. Mais vídeos em breve aqui neste canal, assim espero. Muito obrigado aos amigos, like, inscrição, aquele abraço para vocês, tamo junto.